Sabe por que você sente tanta vontade de comer doce? Se você não sabe, a medicina chinesa vai explicar para você por que a gente tem tanta vontade de comer um docinho. Eu vou trazer aqui para vocês várias informações sobre a medicina chinesa e o que tem a ver com esse sabor doce e essa vontade louca que a gente tem de comer um docinho. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre um sabor e um elemento e um órgão na medicina chinesa. Por que a gente tem vontade de comer um docinho? Quem nunca passou por isso, não é verdade? Então já aproveita para compartilhar, curtir e comentar aqui se você também passa por essa situação de não conseguir resistir a um docinho. Hoje a gente vai explicar através da medicina chinesa como que esse sabor doce é trazido para nossa mente e por que ela vem. Então essa vontade querendo dizer para nós que a gente precisa comer o brigadeiro, que a gente precisa comer o bolo, que a gente precisa comer tudo isso e a gente na verdade não precisa. Os 5 sabores e os órgãos e as emoções. É tudo junto e misturado. É exatamente isso, um balaio de gato. Cada órgão e cada emoção tem uma mãozinha dada ali que eles vão trabalhando juntos para que o nosso sistema seja equilibrado. E quando ele está em desequilíbrio, a gente vai tendo essas vontades. Então, o doce, esse paladar doce, ele tá ligado com o baço, que é a parte que gera toda essa parte de ansiedade, né? Então, ele deixa a gente ali com energia. Então, ele traz essa informação para o nosso cérebro, mas na verdade, o doce que ele quer é diferente do brigadeiro. Então eu não posso me entupir de brigadeiro, porque não é isso que vai fazer meu baço funcionar. Pelo contrário, se eu comer um monte de brigadeiro, eu vou acabar com o meu baço. E eu vou ficar mais ansiosa, e vou ter mais vontade de comer doce. E aí eu vou começar a inchar, e aí eu vou ter problema digestivo. E aí vai ladeira abaixo. E às vezes ele tá ligado, gente, até com a questão do nosso pulmão. Por quê? Porque quando eu tenho o pulmão, eu tô ligado à tristeza e às mágoas. Se eu fico triste, se eu fico deprê, se eu fico na TPM, não é a primeira coisa que me dá vontade de comer doce? Por quê? Quem ajuda o pulmão a ter energia é o baço. Então ele ali juntinho vai fazer essa transformação. E aí o baço doa toda a energia dele pro nosso pulmão poder funcionar e aí ele acaba dando essa vontade de comer doce. Então às vezes quando você tem essa vontade de comer doce, aproveita ali para comer alguma coisinha, por exemplo, que vá pimenta do reino, alho, cebola, gengibre. Isso vai fazer com que o nosso paladar picante traga nutrição para o pulmão e ele não precise mais da energia do baço emprestada. Tá? Isso se chama movimento mãe e filho, avô e neto. É um movimento da medicina chinesa. Mas vamos lá. Como a gente está falando exatamente da vontade do doce, são esses 2 órgãos que ficam ali extremamente deficientes e aí você fica com muita vontade de comer doce. Mas vamos para os outros, porque a gente sempre tem que ter uma alimentação extremamente colorida e a gente sempre tem que estar atentos aos sabores que o nosso corpo pede. Boa parte também das vontades de doce que a gente às vezes sente vem também através do trigo, os famosos salgados, né? Essas coisas que se transformam em açúcar. Mas o doce que o baço pede, gente, não é esse também. São as batatas, cenoura, batata doce. Então eles vão trazer aí essa nutrição para o baço. Tá? O ácido, ele tá ligado com o fígado e a emoção é raiva e irritação. Aí a gente pode usar o vinagre de maçã, o abacaxi, o limão, que eles vão ajudar o nosso fígado. Já o salgado, que a gente acha que é a coxinha, o pastel, não é, gente. É ligado aos rins. Então, essa emoção é o medo, a insegurança. E aí, quais são os alimentos? O miso, as algas marinhas, né? Aquelas algas do sushi, do temaki, o sal de boa qualidade. E a ligação que a gente tem
das emoções com o amargo. O amargo é uma das coisas que às vezes a gente nem sabe que é amargo, mas é amargo. Por exemplo, a berinjela é trazida como amargo. E também a rúcula, a chicória, o espinafre também é trazido como um amargo. E aí ele vai trabalhar as emoções como euforia, agitação, angústia e trata o nosso coração. Então, fiquem atentos a essas emoções e cada órgão. E aí você vai ter o seu corpo pedindo doce e quando você perceber, você vai conseguir identificar e ajustar e vai diminuir essa forma de doce e você vai conseguir trazer um alimento de qualidade para o seu organismo e você vai ficar muito melhor, até mesmo diminuindo a sua ansiedade. Quando o nosso corpo pede o doce, o que ele quer de verdade? Quando ele pede o doce, ele quer dizer pra gente que tem um desconforto acontecendo, que simplesmente tem algo que a gente precisa parar para olhar, para observar. Às vezes a gente está tão preso numa rotina tão louca que a gente não para se observar. E aí o nosso corpo ele vai criando maneiras de nos parar. Então o sabor doce dá essa sensação de aconchego e faz a gente parar para comer o docinho. E quando a gente tem essa vontade constante, o açúcar nos acelera. E aí cria-se um problema. Aumenta o cansaço emocional e também a ansiedade junto com o excesso de preocupação. Em vez de eu atribuir a algo bom, eu estou criando o quê? Uma fogueira, jogando lenha na fogueira. Sinais de desequilíbrio do nosso baço. Se o baço está desequilibrado, a gente vai sentir isso. Muita vontade de comer massa, pães e doces. A gente sente fome o tempo todo, tá? É uma sensação de peso no corpo, é uma sensação de cansaço após as refeições, às vezes até mesmo sonolência, muitos gases, inchaço abdominal, então aquele estômago alto, aquela barriga mais distendida, vontade de dormir muito, né? Então eu sinto uma exaustão gigantesca e fora a ansiedade. Então esses sinais deixam muito claro o nosso problema com relação ao baço e ao sistema digestivo. E automaticamente eu vou ter vontade de comer doce. O que fazer para diminuir essa vontade de comer doce então, Ju? Eu vou dar algumas dicas bem simplesinhas para vocês melhorarem isso, mas a dica mais importante é fazer acupuntura. A acupuntura vai ajudar demais a regular esse baço, a melhorar esse sistema digestivo, acalmar essa ansiedade e aí sim você ter controle total sobre essas emoções que estão aí todas bagunçadas, desorganizando o seu organismo. Mas vamos lá para essas diquinhas rápidas e bem tranquilas para vocês fazerem aí em casa. Dê preferência para alimentos cozidos, sempre alimentos cozidos. Por quê? O baço gosta de alimentos cozidos, quentinhos. Então, abóboras, arroz integral, cenoura, batata doce, tudo isso vai nutrir o seu braço e vai ajudar você a ter uma saúde melhor. Evite, gente, tem que evitar tomar água gelada, né, produtos industrializados, porque ele tem componentes e tem algumas coisas que só enfraquecem o nosso baço. E a gente não percebe que a gente come presunto, come enlatados, come essas coisas que são processadas. Então, muitos itens processados, embutidos, não fazem bem para o nosso baço. Incluir uma rotina com chás quentinhos. Então, às vezes no final da noite, no final do dia, um chazinho às vezes ali de gengibre, de erva doce com camomila, de capim cidreira, o famoso capim limão também, melissa, vai ajudar vocês a ter um baço melhor e diminuir essa vontadezinha aí de doce. Também o famoso escaldapés, que já tem receita aqui no canal, vou pedir pro pessoal deixar aqui o link do escaldapés para ajudar vocês. A gente tem o primeiro pontinho aqui bem na partezinha da unha, o baço 1, o baço 2, o baço 3. Então a gente pode estar massageando aqui também, é só apertar e massagear levemente, a gente vai estar estimulando o nosso baço a funcionar de forma muito melhor. E agora que você já aprendeu várias dicas legais, você tem que compartilhar esse vídeo, não tem?
você já conhece um monte de gente que vive falando aí pra você que não consegue ficar sem um doce ou que sente cansaço depois das refeições. Então já aproveita para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Então agora você já sabe que a vontade do doce pode ser mais do que só um desejo de paladar. Ele pode ser um pedido do seu corpo falando para você que ele precisa de ajuda para se regular, que ele precisa de equilíbrio, que você precisa parar para se observar para que você consiga reequilibrar aí novamente. E nós temos várias formas aí que a gente tem natural para a gente cuidar do nosso corpo, que são as terapias integrativas. Se esse vídeo já te ajudou, já compartilha e curte aqui embaixo também. E já deixa aqui para mim, nos comentários, qual é o alimento que você mais tem sentido vontade de comer. E isso eu vou falar depois para vocês aqui, qual é o órgão que está relacionado. Então, para você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu só deixo um beijo enorme e até o próximo vídeo.